Fazer o bem sem olhar a quem. Com certeza você já falou esta frase ou já ouviu esta frase centenas de vezes, não é verdade? Mas será que nós colocamos esta atitude em prática com a mesma frequência com a qual falamos ou pensamos sobre isso? Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer o bem esta semana e não fez? Quais as justificativas que você deu para você mesmo ou para o outro? Falta de tempo, falta de recurso, falta de capacidade, ou foi por pura falta de empatia mesmo, de compaixão, de se colocar no lugar do outro e sentir a necessidade do outro como se fosse a sua necessidade? Será que se nós nos empenhássemos mais em praticar a caridade, em fazer o bem, o mundo seria melhor? Será que as pessoas viveriam melhor? Será que os relacionamentos seriam melhores? Você já pensou sobre isso? Assista o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aí o seu joinha, mas principalmente de compartilhar este vídeo. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem é uma parte importante da vida e do caminho para a realização espiritual de qualquer pessoa. A Bíblia nos ensina que fazer o bem é uma forma de obedecer aos mandamentos de Deus e amar o próximo como a si mesmo. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus diz: "Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, preso e fostes ver-me." Este é um tema recorrente na Bíblia Sagrada e é considerado um dos principais mandamentos divinos. Jesus enfatiza a importância de amar e cuidar uns dos outros. Ao pregar o Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus ouvintes que devemos deixar brilhar a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo também nos incentiva, como cristãos, resistirmos às tentações do mal e fazermos o bem para superá-las. Além dessas passagens, há muitas outras que falam sobre a importância de ajudar os outros, de ser generoso e de ser compassivo. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 19, versículo 17, está escrito: "Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele o recompensará do seu benefício." Outra passagem que destaca a importância de fazermos o bem está em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, faremos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." Paulo nos incentiva a não nos desanimarmos de fazer o bem, mas a continuarmos a ajudar os outros, sabendo que no tempo certo colheremos os frutos do que plantamos. Mas se a Bíblia nos dá tantas orientações sobre o nosso dever de fazer o bem, por que muitas vezes não fazemos? O mesmo apóstolo Paulo, que diz que devemos nos empenhar em fazer o bem, disse que o bem que desejava fazer não fazia, mas o mal que não queria fazer continuava fazendo. Parece complicado isso, não é verdade? Devemos fazer o bem, mas não temos força para realizá-lo. Não temos força para vencer a nossa preguiça, o comodismo, a indiferença, a pressa, o preconceito, o orgulho. Não compreendemos o nosso modo de agir. O reverendo Hernandes diz que somos seres ambíguos e contraditórios. Há uma esquizofrenia embutida em nosso ser. Sabemos uma coisa e fazemos outra. E por que isso acontece? Por causa do pecado que habita em mim. A lei em si é boa. A Bíblia nos dá instruções maravilhosas de como devemos viver a nossa vida. Os mandamentos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. A lei é santa, mas é incapaz de tornar-nos santos. Assim como o apóstolo Paulo, nós também vivemos um dilema, ansiosos por levar uma vida santa, em um plano superior,
mas tristes pela consciência da força do pecado que habita em nós e persiste em empurrar-nos para baixo. Então, a questão não é apenas você fazer o bem, é fazer o bem e detestar o mal. O poeta romano Ovídio resumiu esse dilema com a seguinte frase: eu vejo as coisas melhores e as aprovo, mas sigo as piores. O filósofo Augusto Comte dizia que a maior necessidade do homem é a educação, mas o conhecimento não é suficiente para mudar as nossas atitudes. Não basta conhecimento, é preciso transformação de vida. Não somos o que sabemos, somos o que fazemos. As nossas ações e os nossos comportamentos definem quem somos, mais do que o nosso conhecimento ou as nossas habilidades. Então, não basta a gente saber ou ter habilidades para fazer algo. É preciso agir de fato para que isso tenha impacto sobre a nossa identidade e as relações com os outros. E é aqui que o Evangelho de Cristo faz a diferença na vida de uma pessoa. A pessoa que é transformada por Jesus recebe do Espírito Santo essa capacidade de superar esse dilema, de vencer o mal e de fazer o bem. Portanto, a benignidade, que é um fruto do Espírito Santo, assim como o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, são desenvolvidos à medida que a pessoa se aproxima de Deus e busca seguir os seus ensinamentos. Sem a força do Espírito Santo, não temos a capacidade de fazer o bem. Ou podemos até fazer, mas fazemos por desencargo de consciência, ou para sermos vistos pelos homens, ou para nos livrarmos de determinada situação, ou por achar que o meu esforço por fazer o bem vai garantir a minha salvação, ou vai garantir um lugar melhor no céu. Não é assim que funciona. Fazer o bem, sem olhar a quem, é fazer o bem indistintamente, seja ricos ou pobres, jovens ou velhos, parentes ou desconhecidos, amigos ou até mesmo a inimigos. Devemos fazer o bem sem olharmos os erros ou enganos que alguém cometeu. Devemos fazer o bem sem pesar na balança o que podemos ganhar em troca. A Bíblia diz que Deus é amor. E a maior expressão do amor de Deus foi ter entregado o seu próprio Filho para pagar o preço dos nossos pecados e nos libertar do nosso eu egoísta, presunçoso, cobiçoso, mentiroso, indiferente, que resiste em fazer o bem, mas tem uma capacidade muito grande em fazer o mal. A fonte desse amor é o próprio Deus. E quanto mais bebemos dessa fonte, mais disposição temos para amar as pessoas e fazer o bem sem medida. O meu desejo é para que você se aproxime mais desse amor e compartilhe mais desse amor. E não se esqueça disso. Fazer o bem faz bem. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite e vindo aqui me visitar no meu canal do YouTube. Que Deus te abençoe. E não se esqueça de deixar aí o seu like e de compartilhar o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.